Como você tem se preparado? Você segue algum plano, algum esquema, algum método? Ou você simplesmente vai fazendo, vai tentando melhorar aos poucos, tentando se aprimorar? Como tem sido a sua preparação? Pode parecer estranho, mas é muito comum durante o trabalho de mentoria, até mesmo no treinamento esportivo, quando a gente está trabalhando diretamente com algum atleta, e a gente nota que a preparação, às vezes, ela não está tão bem estruturada, tão bem encaminhada. E algumas questões parecem básicas, e esse é um grande ponto, porque é muito comum nos preocuparmos com as grandes coisas, com as coisas muito complexas, e às vezes deixamos escapar, não estamos tão atentos a questões básicas. E uma delas é, por exemplo, como estruturar a minha preparação. Eu vou fazer aqui um paralelo entre como estruturar uma competição esportiva, como me preparar para uma competição esportiva e, por exemplo, uma prova de concurso. Será que existe alguma semelhança? Vamos dar uma olhada nisso aí hoje. A primeira semelhança, é claro, né? A gente chama de prova. Então, o que? Vou pôr a prova, vou medir o meu conhecimento, vou medir a minha preparação. É claro que um concurso não deixa de ter um ar de competição também, porque você tem que... Não adianta apenas superar aquela nota de corte. Você tem que ter uma nota muito boa para estar entre os selecionados, né? Tem lá o número de vagas, etc. Então, a primeira coisa que eu diria em relação a esse paralelo aqui, além de chamar de prova, entre um concurso e uma competição esportiva, é o seguinte: elas têm um prazo. Portanto, você tem aqui um prazo e você se encontra em um determinado momento. E o que é importante aqui, ó, é você justamente traçar, né, traçar essa linha de onde você está até o dia, mas não nessa direção que eu fiz. Eu fiz justamente assim, ó, mas o certo, ó, é o contrário. Ou talvez não o certo, mas o ideal, o preferível. Essa discussão do certo e errado a gente deixa para outro momento. Por quê? Você vai então contar as semanas. No caso, podem ser meses também, mas geralmente melhor contar as semanas. E você vai começar a perceber o seguinte: no caso da competição esportiva, essa semana aqui, a última semana, a penúltima, é o que a gente chamaria de semana de polimento. Polimento. Será que a semana de polimento tem alguma coisa a ver ou ajudaria a entender, por exemplo, uma prova de concurso, a preparação para uma prova de concurso? Quando você observa aqui o prazo, você pode também, traça a especificidade. O que é preciso ter nesse dia? No caso de uma prova de concurso, um domínio maior das matérias. O que vai cair em cada matéria, você precisa, logicamente, olhar antes de começar os estudos. E no caso de uma competição esportiva, vamos pegar a corrida. Que tipo de competição? Uma competição de velocidade? É uma competição de longa distância? Vamos pegar um 10 km corrida de rua, que muita gente tem feito hoje em dia. Você tem um 10 km corrida de rua. Se eu estou aqui e corro hoje 1 km, e eu tenho um mês, parece muito pouco. Então, já está descartada a possibilidade de ir bem na competição, ou pelo menos muito reduzida. A mesma coisa vai acontecer para um concurso. Não vamos esperar mágica. Mágica não adianta. A gente quer trabalho. Agora, se eu estou correndo 1 km e eu tenho 6 meses, aí é diferente. E eu começo a traçar, então, as micrometas. Onde eu preciso estar daqui a um mês, daqui a 2 meses. Sempre lembrando, a minha referência está aqui, nos 10 quilômetros. Eu vou ter que chegar aqui. Então, eu tenho que progressivamente ir avançando e sempre medindo
a minha evolução. Se depois de 2 meses a minha evolução foi muito abaixo do que eu pretendia, talvez seja o momento também de revisar essa meta, ou considerar um outro prazo, considerar uma outra oportunidade. Agora, considerando que aqui, minha prova para concurso, e eu já estou aqui, saí daqui, cheguei aqui, minha prova está aqui, e eu avancei bem, progredi corretamente. Então, ótimo, continuar mantendo isso e continuar pensando naquele circuito das fases. Por que circuito das fases? Ora, quanto mais eu me aproximo do meu evento, da minha prova, mais específico tem que ser o treinamento esportivo. E será que isso vale para concurso? Será que para concurso é preciso ter essa especificidade? Ou não teria nenhum paralelo? O que você acha? Vamos pegar um concurso como concurso bem difícil, Instituto Rio Branco. Você tem economia, direito, língua portuguesa, língua estrangeira, história, geografia, são muitas matérias. Sim, a especificidade vai ser muito importante. Talvez aqui você esteja em algumas matérias, pelo menos, porque dificilmente você parte de um conhecimento muito abrangente de todas as matérias. Às vezes você veio de uma ou outra área, você veio do direito e você tem um conhecimento rudimentar de economia, ou você sabe um pouco de geografia, mas nem tanto de história, enfim. E você começa a estudar aqui, dando atenção tanto no que você tem mais deficiência, vamos dizer assim, àquilo que você é bom. Lembrando, não evite o confronto com as suas deficiências, pelo contrário. Quanto mais você encarar a sua deficiência, porque você quer chegar aqui tendo diminuído as suas deficiências, corrigido as suas deficiências. E à medida que você se aproxima do dia, vai ficando mais específico. Portanto, às vezes uma matéria muito abrangente que você não conhecia, precisava ter uma entrada naquela matéria, uma geografia, você teve que ver pelo menos geografia básica, você tem que fazer um cálculo e chegar a ser mais específico. Específico no caso o quê? Ao tipo de questões da prova do Rio Branco. Então você começa a praticar muito mais dentro desse tipo de questão pedida no concurso do Rio Branco. Eu estou aqui usando como exemplo. Então esses 2 princípios, ou seja, da especificidade, na verdade um princípio da especificidade aplicado tanto no esporte como no concurso público, para dar um exemplo, ele é válido. O princípio da especificidade não pode ser descartado. Afinal de contas, desviar do específico pode fazer com que você esteja se dedicando, esteja gastando o seu tempo a algo que aqui será completamente desnecessário e às vezes vai até produzir um resultado contrário ao que você pretende. Logicamente, esse tema é muito mais amplo. Aqui foi uma pequena pincelada, considerando aqui um paralelo entre a prova esportiva e a prova de um concurso, por exemplo, e como podemos organizar, estruturar melhor isso. Tem muito mais coisa a ser dita, eu desenvolvo isso nas minhas mentorias, aqui é apenas, como eu disse, uma pequena pincelada e, claro, abrir o diálogo aqui para os comentários, para você falar como você se prepara, como você vem estruturando aí os teus estudos, tá certo? Então é isso, espero que a gente continue aí nesse caminho de estudos, de aprimoramento, desenvolvimento humano. Um forte abraço.